Mas você entende esse movimento? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, há sempre um recado em tudo que acontece popularmente, né? Uma eleição, uma mudança na comunicação, tudo que é grandioso, ele tem um recado para ser passado. Você tem que entender o que mudou para aquilo ter acontecido. Claro. Se você não quiser entender, você está sendo meio arrogante. Então eu falo, quando o Bolsonaro é eleito, se a política nacional não olhar para aquilo e falar assim, aconteceu alguma coisa aqui. Porque esse cara foi eleito sem a televisão, contra os artistas, alguma coisa mudou. Se esse cara não entender isso, esse cara está sendo escroto. Porque ele vai falar, pô, então eu sou dono da verdade, nada mudou, isso aconteceu por acaso. Quando você vê, por exemplo, o Haddad saiu de São Paulo como, eu sou paulista também, como o pior prefeito da história de São Paulo. E foi. Não sei se foi o pior, porque Erundina foi ruim também, mas tudo bem. Teve outras coisas ruins lá. Pita também, muita merda lá. O que não faltou em São Paulo não chega ao nível dos governadores do Rio, pelo amor de Deus, São Paulo, não estamos comparando. Mas, saiu de lá péssimo. E de repente, passam os anos, vem uma amnésia coletiva e volta o Haddad disputando a eleição e liderando pesquisa. Aí você tem no Brasil um candidato que é eleito porque o outro é o PT, com a figura do Lula. Claro. E aí passam-se os anos e o PT volta e ele passa a liderar a pesquisa. Isso para você significa o quê? Que o brasileiro tem amnésia, ou que o Bolsonaro fez um governo muito ruim e as pessoas estão querendo voltar atrás? Eu acho que é uma série de coisas, né? Dificilmente na política você encontra uma resposta simples para um tema complexo. Sim, isso é bem complexo. Eu acho que as respostas são mais complexas do que parece, né? O fenômeno do Haddad eu acho que é um pouquinho diferente desse problema do Bolsonaro estar a essa altura do campeonato, diante de tudo que aconteceu, tendo o Lula como o principal contender, né? O principal adversário. O Haddad é uma situação diferente. O Haddad foi um péssimo prefeito, perdeu a eleição e volta com um certo percentual de votos, mas esses votos com que ele volta são os votos que sempre pertenceram ao PT. Ele conseguiu ser, ele conseguiu sair ele conseguiu ser candidato à reeleição e ter 16% dos votos, não foi isso? Não teve 16 não, ele teve mais. Teve mais? Teve mais. Mas, de qualquer forma, o PT tem um percentual do eleitorado cativo, né? Seja por questões ideológicas, seja porque são funcionários que participaram do governo. Não importa os motivos, o fato é que o PT, se ele colocar essa caneca como candidato, a caneca parte de 20%, porque o PT tem 20%, 25%, conforme o Estado, né? Sim. Então, o que o Haddad tem hoje é um pouco do recall de ter sido candidato a presidente, de ter sido candidato a prefeito, e agora, como candidato a governador, ele tem esse recall. Mas, além do recall, ele tem também o percentual de votos garantidos do PT. Né? Então, eu acho que se explica mais facilmente o fenômeno do Haddad. A questão do Bolsonaro eu acho que um pouco mais complexa. A sociedade brasileira veio em 2013 com os Black Blocs, eu era secretário na época, secretário do Estado de São Paulo. A sociedade veio para as ruas com os Black Blocs, que embora parecesse uma mera disputa da tarifa lá de R$3 versus R$3,20, o prefeito era o Haddad, inclusive, tem episódios de bastidor interessantíssimos, engraçados até. Pode contar. Não, eu vou contar. Mas o povo foi para a rua, juventude foi para a rua, com uma vontade de se manifestar e ver mudanças. Não necessariamente a discussão era 3 para 3,20, aquilo era um pretexto. Ninguém nem sabia o que estava fazendo. Exato, aquilo era um pretexto. Né? Quer dizer, havia uma panela de pressão muito grande, o governo Dilma péssimo, né? A economia indo mal para burro. Né? Quando o pessoal fala o Brasil nunca vai ser Argentina. Não é verdade. Né? No governo da Dilma a gente flertou ali com várias situações parecidas com o que acontece hoje na Argentina. Em pleno governo da Dilma, que o pessoal seletivamente esquece. Né? Só lembra dos primeiros anos de fartura do Lula surfando na onda mundial. Mas o que acontece? 2013 Black Blocs, depois todo aquele processo de mensalão, petrolão, o próprio impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a Lava Jato. Quer dizer, o Brasil naquele momento estava com aquele sentimento de passar tudo a limpo, né? De política de terra arrasada, tira tudo que está aí e vamos começar o país do zero. Evidentemente que essa é uma expectativa irrealista. Você não muda um país de 210 milhões de pessoas, com a 8ª economia do mundo, com extensão territorial de um continente. Você não muda, você não dá um cavalo de pau no país e muda tudo, né, no mandato de um presidente da República como o Bolsonaro. Mas era o que a sociedade esperava, que ele entrasse lá e fizesse uma espécie de... o discurso dele é radical também. Né? Exato. Não, mas isso denota também um pouco, e acho que isso o presidente mudou muito para melhor, quer dizer, um certo amadurecimento do Bolsonaro,
Porque ele nunca foi poder executivo, né? A carreira pública, o setor público, não é muito diferente nesse aspecto do setor privado. Você, para ser presidente de uma multinacional, você passa por várias etapas da empresa, ou pelo menos de empresas semelhantes, né, na sua carreira profissional. Você não pega um cara que foi o melhor líder estudantil da faculdade e coloca ele de presidente da República, ou presidente da estatal. E o que aconteceu? O Bolsonaro tinha, como tem, a capacidade de identificar qual é a demanda da sociedade, o que eles querem e tudo mais. Ele foi o escolhido desse movimento que nós acabamos de descrever aqui, que culmina com a prisão do Lula, impeachment da Dilma, mensalão, petrolão, tudo aqui. Quem é o candidato contra o establishment? É o Bolsonaro. O cara vai e toma uma facada, comoção nacional, quase mataram o cara. Ele pega e é eleito, mas ele não é eleito com 100% dos votos. A gente tem que lembrar que ele foi eleito com 56% dos votos válidos contra 44% do Haddad. Então, mesmo diante daquele cenário todo de comoção nacional, necessidade de mudar tudo e blá, ele não teve 100% dos votos, ele teve 56% dos válidos, o Haddad ainda teve 44%. Então, essa margem que a gente vê hoje migrando de um lado para o outro, estando assim, vamos dizer, em disputa, nada mais é do que o natural desgaste de quem é governo. Todo mundo que é governo tem desgaste, sobretudo com dois episódios muito marcantes e que persistem até hoje. Primeiro, a pandemia, que quem tivesse na cadeira ia sofrer. Se tivesse sentado nessa mesma cadeira do Bolsonaro, o Papa João Paulo II, ele tinha apanhado também, porque ele ia cometer erros, ele ia ser responsabilizado, ele ia ser xingado por coisas que, inclusive, o próprio mundo científico não sabia como se comportar. E, em segundo ponto, essa guerra da Ucrânia e da Rússia, que logo a seguir, ou em meio à pandemia, não é nem a seguir, acabou. A guerra da Ucrânia e da Rússia desequilibram as relações de oferta e demanda, principalmente em temas ligados à energia e alimentos. Quer dizer, você está saindo da pandemia, vem a porrada. Então, é natural que o Bolsonaro sofra esse desgaste na sua imagem, na sua popularidade.